E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos falar aí sobre os tecidos do corpo, né? Nós vimos em vídeos anteriores aí o fato de que o nosso corpo é formado por alguns trilhões de células e nem todas são iguais. Da onde começa isso, né? De onde começa essa diferenciação entre as nossas células, sabendo que todas elas apresentam o mesmo DNA, né? Então vamos começar com a origem, né? Vamos começar com essa imagem aí que ela representa um óvulo central rodeado de espermatozoides, e nós também já estudamos que o óvulo vai apresentar 23 cromossomos, cada espermatozoide vai apresentar também 23 cromossomos e a união deles formará uma única célula, né? A fusão dessas duas células formará uma única célula contendo 46 cromossomos. É você aí, né? É a sua primeira célula. E aí nós temos aí na sequência, né, uma imagem mostrando um espermatozoide conseguindo perfurar essa barreira, né, que o óvulo apresenta, né, para fundirem seus núcleos. E a imagem aí está mostrando isso um pouco. Na próxima imagem também evidencia um pouco disso, né? Eu fiz questão de colocar algumas imagens diferentes aqui para a gente ver em diferentes perspectivas. E aí o mais interessante, né, o mecanismo da vida, né, a mágica da vida, né, como que a célula, né, e as suas estruturas aí, a sua bioquímica, ela vai trabalhar no sentido de que depois que o primeiro espermatozoide entrou, já era. Os outros, eles vão se dar com uma barreira que impede que eles entrem dentro desse óvulo, né? E aí cause um sério problema aí de mistura tripla aí, né, de DNA, de conjunto de cromossomo. Então, entrou um espermatozoide aí, já era, acabou, perdeu a oportunidade aí, quem entrou, entrou, quem não entrou, morreu, né? E aí tem a formação aí da primeira célula, que a gente dá o nome de zigoto. Essa célula, ela vai sofrer uma divisão, né, que se chama mitose, vamos estudar mais à frente. E essa primeira mitose aí dá origem a duas novas células com núcleos, onde o DNA que está lá dentro é um DNA idêntico, tá bom? Então, o DNA localizado aí no núcleo é um DNA que é uma cópia exata um do outro, tá bom? Continuando aí, tem mais uma imagem mostrando aí a formação do zigoto. E aí essas células se dividem em duas, essas duas se dividem em quatro. E aí nós vamos ter aí, vamos lá, só para indicar vocês aí, ó. Então, aqui são duas, aqui são quatro células. E aí essas quatro vão virar oito, olha só, oito células. Aqui nós vamos ter um conjunto, uma massinha de células cujo nome é mórula. Isso aí a gente estuda em embriologia e depois, para uma próxima fase, aí a gente vê a blástula, que é uma outra fase da divisão celular e do desenvolvimento embrionário. Isso nós não vamos estudar agora, é só para vocês entenderem que você tem aí uma multiplicação das células, né, e uma diferenciação do local para onde elas se acumulam e também dos tipos, né, de células aí que elas vão originar. Então, mais uma imagem aí, né, que vai também chamar atenção para a questão, né, do desenvolvimento embrionário. Então, uma célula chamada zigoto, né, essa célula se divide em duas, em quatro, né, essas clivagens aí significam o quê? Divisões, né? E aí vão se dividindo, forma essa massa de células. A princípio aqui, percebam bem que a imagem ela dá um determinado destaque aqui, ó. Então, nós temos aqui na mórula essa massinha de células bem semelhante, né, umas às outras. Quando chega aqui, nós vemos células cores diferentes. Por que a gente tem cores diferentes? Porque aqui já começa a ocorrer o que a gente chama de diferenciação. Mais uma vez eu peço desculpa aí pela minha letra. Diferenciação celular, ok? Essa diferenciação, obviamente, ela vai fazer com que as células deem origem aí a outros tipos celulares. E aí daí vem o nome. Olha só que legal, gente. É o nome células-tronco. Olha aqui esse conjunto de células-tronco. São células geneticamente idênticas, tá bom? Que vão gerar aí diferentes tipos celulares. Então, se elas são
geneticamente diferentes, mas também o formato, né? O formato também é um formato semelhante, né? Vou apagar aqui, ó, formato semelhante. Então, essas células elas vão começar a sofrer diferenciação, né, no seu formato, no seu tamanho, na sua estrutura. E aí nós temos aqui, ó, olha que célula estranha, né, cheia de cílios aí, cheia de microvilosidades, desculpa. Aqui nós temos fibras musculares, é um outro tipo de célula. Aqui nós temos os glóbulos vermelhos, né, são células do sangue. Aqui a gente tem neurônios, células nervosas. Aqui células do coração também são células musculares. Células do fígado, então pronto. Aí fala assim, gente, mas então, peraí, essas células tronco, elas são mágicas, né? Porque elas podem dar origem a qualquer tipo de célula. É verdade. Por isso que as pessoas têm interesse em estudar essas células, porque elas têm um potencial enorme. Por exemplo, a pessoa tem uma lesão muscular irrecuperável se a gente fizer uma terapia com células tronco, né? No músculo dela que está com problema, essas células tronco vão se tornar células musculares e daí repõe, né, restaura o funcionamento daquela estrutura. Assim como, por exemplo, os neurônios, que são células que a gente, né, no início da vida, a gente tem um número X e esse número só cai, só diminui, né? E aí seria uma excelente alternativa para você fazer uma reposição, né, para você repor um nervo perdido, neurônios perdidos, você usar as células tronco para que elas se convertam em neurônios e aí a pessoa restaure ali a sua saúde nervosa, né? Muito bem, então por isso células tronco são estudadas aí as principais, né, as mais úteis, vamos dizer, são as embrionárias, ou seja, retiradas do embrião, que é essas fases que a gente viu aí nos slides anteriores, né? Muito bem, aqui mais uma imagem, né, mostrando aqui células tronco, e aí você tem aí as células diferenciadas, né? E aí essas células elas vão se localizar em determinados órgãos, né? Então você vê que não só a célula muda, o formato, o tamanho, a estrutura dela, mas nós temos também a questão dos órgãos aí, né? Como um todo, agregando um conjunto diferente de células, que por exemplo, você pega aqui o coração. O coração tem células musculares? Tem, mas tem células epiteliais também, né? O coração também tem neurônios, então a gente tem um órgão como um conjunto de tecidos diferentes, né? E aí nós temos aí mais uma imagem mostrando exemplos aí de células, né? Então, adipose, células de gordura, musculismo, um tipo de musculatura, né? Que é uma musculatura de contração involuntária, né? Você não dá ordens para ele se contrair, ele faz isso sozinho. Eritrócitos são os glóbulos vermelhos, neurônios aqui, células nervosas, tecido conjuntivo frouxo com fibroblastos, nós vamos estudar isso em tecido conjuntivo. O tecido ósseo com os osteócitos, né? O nome da célula do tecido ósseo chama osteócito, né? Que palavrão. Aqui nós temos células musculares estriadas, né? Pode ser esquelética ou cardíaca, né? Ou seja, aquelas estão associadas ao movimento e aquelas do coração. E aqui enterócitos são células do intestino, que obviamente se o intestino tem uma função, as células do intestino vão ter uma estrutura e um formato. Se a musculatura tem uma função, as células musculares vão ter uma estrutura diferente, formato diferente. Então é assim que funciona no corpo. Se o órgão tem uma função, as células que fazem parte dele também vão ser diferentes para executar essa função. É lindo, né, gente? O corpo humano é lindo. E aí, mais uma vez, uma imagem mostrando aí algumas estruturas aí, né, celulares, né? Então, de novo, aqui o espermatozoide, uma das menores células do corpo. Aqui o óvulo, gente, uma das maiores células, a maior célula do corpo, né? Aqui a gente tem um outro tipo de tecido epitelial, né? Que a gente tem um neurônio. Olha que loucura, gente. Você pensa assim, isso aqui, esse óvulo aqui tem um padrão de célula mais normal, né? Aí você chega aqui no neurônio, olha que loucura. Olha que formato, parece uma pipa, né? Um papagaio, parece um monstro, parece um sei lá o que, né? E aqui, ó, as células das fibras musculares, completamente diferentes. As hemácias, né, os glóbulos vermelhos, que um dia tiveram núcleo, porém, ela perde o seu núcleo na sua maturidade, né? Justamente para ter vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, para ter um espaço para carregar adequadamente, né, o oxigênio e o gás carbônico, são os gases respiratórios. Essa é a função dessa célulazinha aqui, que parece uma bala soft, né? Carregar oxigênio e gás carbônico aí pelo sangue, né? Fazer esse longo percurso. Muito bem.
Continuando aqui então, mais uma imagem diferente aí mostrando, né, as células do corpo humano. Então, mais uma vez enfatizando aí, né, a menor célula do corpo, que é essa aqui, espermatozoide, a maior célula do corpo, que é o óvulo, né? A gente tem células ósseas, olha o nome dela, osteócito. Vamos aprender isso, né? Glóbulos rojos, né? Isso aqui está em espanhol, né? Que no caso aqui é vermelho, né? Vocês não aprendem espanhol, tá vendo? Você não saberia. Células epiteliais, ou seja, da pele, né? Aqui, ó, em espanhol, neurônio, neurônio, beleza? Muito bem, então, mais uma vez mostrando aí. Nós temos aproximadamente aí, galera, cerca de 150 a 200 tipos celulares. Ou seja, se o nosso corpo tem trilhões de células, é mais ou menos você imaginar aí. Vamos supor que isso fosse possível, né? Uma empresa tivesse trilhões de pessoas, né? Dentro daquela empresa trabalham, vamos colocar aí 200, né? 200 profissões diferentes, 200 profissões. Então, basicamente é isso, cada célula, né, ela tem, cada tipo celular, ela tem uma função, né? Então é como se fosse uma profissão aí dentro do corpo, um tipo de tarefa a ser executada. Isso é próprio dos organismos multicelulares ou pluricelulares, né? Os unicelulares não têm isso. Os unicelulares têm uma célula e tem que fazer tudo que um pluricelular faz, obviamente no nível bem menor, né? Muito bem, aí nós vamos estudar os 4 tipos de tecido, né? Depois desse vídeo aqui, dessa aula, vamos estudar os 4 tipos de tecido. Então, o primeiro é o epitelial, que é um tecido de revestimento e um tecido glandular. Depois nós vamos estudar o tecido conjuntivo, que é o tecido mais presente no corpo, mais abundante, né? Então, esse vai ser o primeiro, depois vamos estudar esse. E aí vamos estudar o tecido muscular, com as suas células e suas particularidades. E por último, né, não menos importante, vamos estudar o tecido nervoso, aí, que vai ser o 4º grupo que nós vamos estudar. A gente está vendo algumas imagens aí, né, alguns desenhos esquemáticos mostrando aí esses tecidos, mas nessa próxima imagem aqui a gente vai ver, né, o tecido como ele é, né, quando a gente observa no microscópio. Na faculdade a gente ficava perdidinho quando olhava isso na lâmina, né, do microscópio, porque realmente é surreal, né? Parece realmente uma obra do surrealismo mesmo. Aí aqui, ó, o tecido epitelial, né? O tecido de revestimento, né? O tecido conjuntivo. Aqui, ó, o tecido epitelial, células bem aderidas umas às outras. No tecido conjuntivo, muitas fibras e células com espaço entre as células muito grande, né? O tecido muscular com a presença aí das suas fibras, né? Principalmente as fibras que nós já estudamos, as proteínas, a actina e a miosina, né? São as 2 proteínas aí que nós estudamos, ó, proteínas, né? Aqui, ó, no tecido conjuntivo, a gente tem uma outra proteína também, que é o colágeno, né? Muito importante aí também, tá? E o tecido nervoso, né? Os neurônios, né? A neuróglia, né? Que também é uma outra célula importante, né? E a grande questão aqui dos neurônios são as sinapses, né? Que são as ligações entre os neurônios, né? Que são muito importantes, inclusive é o que faz, né? Você, por exemplo, compreender toda essa explicação que eu estou dando aqui, ok? Então é isso. Então vamos estudar isso, né? Nós aqui nesse vídeo estamos tendo uma noção, uma introdução do que é o estudo dos tecidos. É uma noção básica, uma noção elementar, né? Fundamental, obviamente, para o ensino fundamental do que são os tecidos e a função de cada uma das células. E aí a gente está mostrando aqui um membro, né? É o braço. Olha só que interessante. A gente mostra um braço aqui e no braço já é o suficiente para você perceber a presença de todos os tecidos. Então, o tecido epitelial recobre a superfície do corpo, a pele, o maior órgão do corpo, né? Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo agora. A pele é o maior órgão do corpo. Aqui, ó, todos esses aqui embaixo, gente, inacreditável, né? Todos esses aqui embaixo são tecido conjuntivo, né? Então tem o tecido conjuntivo frouxo, aqui nós temos o tecido conjuntivo ósseo, temos o tecido conjuntivo cartilaginoso, o sangue é líquido, mas ele é um tecido, olha que loucura, né? O que é um tecido? Né? O tecido é um agrupamento de células executando uma determinada função, né? O sangue é exatamente isso, só que o sangue é um tipo de tecido que existe muita água
entre as suas células, né? O plasma sanguíneo aí. Aí que tudo é tecido conjuntivo, aqui é tecido epitelial, né? Aí nós temos aqui o tecido muscular, né? Obviamente aqui, ó, seu professor é musculoso, né? Aí tem muita musculatura, muita fibra muscular, muita força, né? E aqui nós temos, por último, o tecido nervoso, né? Aquilo que faz você queimar, né? Quando você encosta a mão aí numa chapa quente, aí leva essa informação lá para o cérebro, e você tira a mão, né? Por causa do calor e da dor, né? Obviamente, né? Quando você que tem medo de agulha aí, né? E aí aquela dor que gera, que não é quase nada, mas tem gente que tem um pavor dessa dor aí. Olha o tecido nervoso agindo aí com a sensibilidade, né? Muito bem. Então é isso, galera, né? Nós tivemos essa pequena introdução aí do estudo dos tecidos e na próxima aula vamos estudar aí a respeito de cada um dos tecidos, ok? Muito obrigado pela atenção e valeu!